Oi, sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a multiplicação de números racionais. Está lá na página 134 do livro de vocês. Então nós vimos os números racionais, nós sabemos que os números racionais são aqueles que nós conseguimos escrever na forma de fração. Vimos também os decimais exatos, que tem também uma maneira de escrever ele na forma de uma fração. Vimos as dízimas periódicas, que também é possível escrever na forma de fração. E agora, gente, nós vamos então trabalhar a multiplicação de números racionais. Bom, no livro de vocês tem uma problemática que é ali o pão, né? Uma pessoa foi comprar pão na padaria e aí tinha a seguinte situação. Ela pediu uma quantia de pão e viu ali que esse pão tinha um valor do quilograma, né? Então, nós aplicamos a multiplicação de números racionais nesse caso, olha só. Tem lá os pães, quando você vai comprar esse pão, tem a quantidade de pão que você vai levar, que você vai comprar, que nós definimos como a massa desse alimento. Pode ser pão, pode ser carne, né? Nesse caso aqui, são os pães. E aí, que multiplica o valor do quilograma desse alimento, certo? Então, geralmente nós fazemos então uma multiplicação. Outro exemplo também do nosso cotidiano é do combustível. Olha, nós temos aqui a quantidade de litros abastecida que multiplica o valor, certo? O valor do meu litro de combustível, certo? Então, nós temos ali uma situação. No livro de vocês está definida como situação 1. Na situação 1, pessoal, nós temos o seguinte exemplo. Menos 5 oitavos que multiplica mais 3 sétimos. Então, na multiplicação de fração, nós temos então que multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Na multiplicação, nós vamos fazer aquele joguinho de sinal. Vamos lembrar aqui, olha, sinais parecidos, sempre mais. Sinais diferentes, pessoal, sempre menos. Então, nós temos aqui só para vocês relembrar, tá? Olha lá, então eu tenho aqui, ó, menos com mais, sinais diferentes, então, menos. 5 vezes 3, pessoal, 5 vezes 3, então vou escrever aqui, ó, 5 vezes 3 para vocês, tá? E 8 vezes 7, então, só para vocês entenderem aqui que eu preciso multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. 5 vezes 3, então vou manter ali o sinal negativo, 15. 8 vezes 7, 56. E essa seria a minha resposta final. Então, é bem tranquilo, então, essa multiplicação de fração, tá? Sempre lembrar numerador por numerador e denominador por denominador. Vamos aqui, essa seria na situação 1, a letra A. Vamos para a mesma situação 1, a letra B. Aqui está perguntando assim, pessoal, quanto é 2/3 de 1/4? Quanto é 2/3 de 1/4? Como eu faço como eu sei o resultado? Quanto é 2/3 de 1/4? Então, eu posso fazer a multiplicação dessas duas frações. 2/3 que multiplica 1/4. Vamos lembrar? 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 4 é 12. Vejam, eu posso deixar essa fração em uma fração irredutível. Então, vamos dividir aqui por 2. Olha, vamos dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. Ou seja, 2/3 de 1/4 é igual a 1/6. Ok? Lembrando, sétimo ano, sempre de deixar a fração irredutível, caso dê certo, né? Quando dá para fazer a divisão, nós vamos deixando, então, sempre na fração irredutível. Vamos para a situação 2? Então, nós temos ali a situação 2. Calcule, na letra A, calcule
mais 1,4 que multiplica menos 3,2. Pessoal, vocês podem tanto transformar esse número decimal em uma fração, como também vocês podem fazer essa multiplicação com vírgula. Às vezes vocês me perguntam assim, professora, quando eu terminar a multiplicação, onde eu vou colocar a vírgula? Vamos prestar atenção na dica que a professora vai dar? Olha lá, então eu vou colocar assim, ó, 1,4, vamos esquecer então esse sinal por enquanto, a gente vai colocar só no final, tá? 1,4 que multiplica 3,2. Veja, vou colocar aqui. Quantos algarismos tem após a vírgula? Tem um algarismo, então, um algarismo, né? Um algarismo aqui. Após a vírgula tem o 4, então 1. Aqui também, né, pessoal, tem um algarismo. O que eu vou fazer com isso daqui? Nós já vamos entender depois que nós fizermos a multiplicação. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Mais 3 vezes 4, 12, foi 1. 3 vezes 1, 3, com 1, 4. E aí vocês chegam aqui e aí vocês me perguntam, professora, eu cheguei aqui, 4, 4, 8. Onde eu coloco a vírgula? Vejam, então aqui tem um algarismo após a vírgula e aqui tem outro algarismo após a vírgula. Então, no caso, quando nós somamos esse 1 com 1, vai ser quanto? 2 algarismos. 2 algarismos. Então, onde vai a vírgula? Então, eu tenho que colocar a vírgula e aí, pessoal, a direita vai ter que ter 2 algarismos. Olha lá, então vai ser aqui a vírgula. Então, ó, 2 algarismos, à direita da minha vírgula. Então, essa seria a resposta final. Vamos aqui. E o resultado ali, pessoal, voltando. O resultado aqui, 4,48. Ele é um resultado positivo ou negativo? Olha, sinais diferentes, então o resultado seria negativo, tá? Vamos agora para a letra B, tá? A letra B da situação 2. Olha lá, o Murilo ele foi comprar carne e o preço do quilograma era R$19,50. Ele comprou 0,8 quilogramas de carne. Então, olha, nós estamos trabalhando com números racionais, certo? Porque o 19,50 é um número racional. E o 0,8 quilogramas de carne que ele comprou, o 0,8 também é um número racional, é um decimal exato. Então, é uma multiplicação de números racionais. Às vezes vocês me perguntam assim, professora, onde eu vou aplicar isso no meu cotidiano? Então, olha que interessante. Nós aplicamos, então, a multiplicação de números racionais em diversas situações do nosso cotidiano, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para essa situação B. Essa situação 2 na letra B. Então, ele comprou. Vamos fazer a multiplicação. O valor do preço do quilograma da carne é R$19,50. E ele comprou, então vamos multiplicar aqui por 0,8. Percebam, pessoal, aqui depois da minha vírgula eu tenho quantas casas? 2, né? Então, 2 algarismos. 2 algarismos. Então, 2 algarismos. E após essa vírgula aqui, quantas casas eu tenho? Uma casa, né? Então, 1 algarismo. Então, aqui nesse caso, eu tenho o quê? 3 algarismos. Então, é aqui que eu vou decidir depois onde eu vou colocar a vírgula, né? Então, depois da vírgula na minha resposta, vai ter que ter 3 algarismos após a vírgula. Então, vamos lá. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 é 40, foi 4. 8 vezes 9 é 76, foi 7. 8 vezes 1 é 8, com 7 nós temos 15. E aqui, olha, 0 vezes 0 é 0. Tudo que eu multiplicar aqui nesse caso será 0. Então, fiz a multiplicação do 0. Professora, eu poderia
parar por aqui e já contar as casas? Tudo bem, poderia sim. Então, vamos abaixar aqui as casas, né? Fazendo a soma. Então, eu tenho esse valor aqui, olha. Onde eu vou escolher colocar a vírgula? Então, nós temos que ter 3 algarismos após a vírgula. Então, nós vamos contar aqui, ó. Nós vamos colocar a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. 3 algarismos à direita. Então, o Murilo, portanto, ele vai pagar pelos 800 gramas de carne R$ 15,60, ok? Agora, pessoal, vamos lá para a situação 3. Na situação 3, nós temos o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Então, tá tudo no livro de vocês, tá? Situação 3. Então, nós temos lá. Observe como Hugo e Luan resolveram a seguinte expressão. Então, nós temos lá o Hugo. Nós temos uma expressão. O Hugo vai resolver de uma maneira e o Luan vai resolver de outra maneira, né? O Hugo. Então, vamos lá para a situação do Hugo. O Hugo, ele vai transformar, eu vou passar aqui para vocês a expressão, certo? Então, vai ser aqui, ó, menos 1/4 que multiplica 0,5 mais meio que multiplica 5 meios menos 0,9. Vamos lá a situação do Hugo agora, pessoal. O Hugo, então, ele vai, podem acompanhar no livro de vocês, o Hugo, ele vai transformar em decimais essas frações, tá? Então, vamos aqui para o Hugo. Vamos lá. 1/4 eu já tenho aqui, né? Menos 1/4, que multiplica. O 0,5 aqui é a mesma coisa que nós podemos transformar em 5 décimos. 5 décimos. Mais meio, que multiplica, olha, 5 sobre 2, 5 meios, menos o 0,9 é o 9 décimos. Então, 9 décimos. E aí, ele transformou todos os números decimais em frações. E agora, nós podemos, então, fazer a multiplicação, certo? Olha aqui, menos 1 que multiplica 5 é menos 5, 4 vezes 10 é 40, certo? Mais, vamos, então, resolver, tirando o mínimo múltiplo comum desse momento aqui, que está, desses números que estão dentro do parênteses. Vou tirar o MMC aqui, tá? MMC de 2 e 10 vai ser por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. E aqui por 5, certo? 2 vezes 5, 10. Eu tenho que igualar aqui dentro os denominadores iguais a 10. É só multiplicar essa por 5, né, pessoal? Consegue entender aqui? A outra já está 10. Então, 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10. Menos 9 sobre 10. Aí, primeiro, pessoal, antes de multiplicarmos, nós vamos, então, fazer o quê? Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, aqui, menos 5 sobre 40 avos, mais meio, que multiplica. Aqui, pessoal, quanto é 25 menos 9? Não é 16? Então, eu vou fazer a subtração e vou manter o meu denominador. Tá? Então, vai ficar menos 5 sobre 40, mais 1 que multiplica 16 é 16. 2 que multiplica 10 é 20. Pessoal, vamos pensar com a professora aqui. Se eu multiplicar essa segunda fração aqui por 2, eu não vou obter o 40 também? Então, vamos multiplicá-la por 2. Ó, multiplicando por 2 aqui. Então, vai ficar menos 5 sobre 40, mais. Quanto é 16 vezes 2? Não é 32? 32 sobre 40. Vamos finalizar, então. Olha, eu tenho 32, mas eu devo 5. 32 menos 5, 27. 27 sobre 40 avos
foi o resultado que o Hugo obteve nessa situação. Agora, pessoal, vamos pensar no Luan. O Luan pegou a mesma expressão, e ao invés de transformar em fração, ele pegou as frações e transformou em números decimais, tá bom? Então, vamos lá. Vou escrever novamente aqui a nossa expressão, tá? Então, nós temos aqui menos 1/4. Pessoal, lembrando que é a mesma expressão, tá? 0,5, meio, 5 sobre 2, menos 0,9. Então, o Luan ele vai fazer o seguinte. Tudo que for fração, ele vai transformar em um número decimal. Então, vamos fazer a nossa divisão. Eu vou usar esse canto aqui, esse lado do quadro, para irmos fazendo as divisões, tá? A gente vai colocando só os resultados lá. Então, primeiro eu vou transformar quanto é 1 dividido por 4. Então, quanto é? Bom, nós temos aqui que pensar que o 1 não dá para dividir por 4. Então, eu vou adicionar um 0, e outro 0 ali. E agora o 10. 10 dividido por 4. Não é 2 vezes? Ó, 2 vezes 4, 8. E 10 menos 8, 2. Pensem, o 2 também não dá para dividir por 4, mas nós já adicionamos aqui, né, uma casa, uma vírgula, e o 0, vamos colocar 20, então. 20 dividido por 4 é 5, né? 5 vezes 4, 20. Então, nós sabemos que 1/4 é igual a menos, no caso aqui, né, menos 0,25, ok? Que multiplica 0,5. Quanto é meio, pessoal? Em um número decimal. Vamos fazer aqui a conta. Professor, é muito fácil, mas vamos fazer juntos. 1 não dá para dividir por 2. Vamos adicionar aqui o 0. E agora o 10. 10 dividido por 2 dá 5, certo? 5 vezes 2 é 10. Ou seja, meio é igual a 0,5. E agora lá dentro também eu tenho 5 dividido por 2. Quanto é 5 dividido por 2? Pessoal, fazemos também a conta aqui, ó. 5 dividido por 2. Cabe, não cabe? Cabe. O 2 quantas vezes aqui dentro de 5? Cabe 2 vezes. Olha, 2 vezes 2 é 4, olha. E 5 menos 4 é quanto? Certo, 1. Como 1 agora não dá, nós vamos adicionar apenas a vírgula. E nós vamos ter o quê? 10. Então, 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 5, 10 é. Então, 5 dividido por 2 é 2,5. Certo? E aqui eu já vou repetir o 0,9. Bom, vamos então fazendo as nossas contas. Aqui, por enquanto, eu vou só repetir. Por quê, professora? Eu vou fazer aqui 2,5 menos 0,9, tá bom? Primeiro. Quanto é 2,5 menos 0,9? Se vocês fizerem a subtração, nós teremos 1,6, tá bom? Então, nós teremos 1,6. Agora, então, nós vamos fazer a multiplicação. Professora, qual multiplicação? Essa multiplicação, né, de 0,25 negativo vezes 0,5 e 0,5 que multiplica 1,6. Então, vamos fazer aqui do ladinho. Vamos pensar, então. 0,25 que multiplica 0,5. Lembrando da dica que a professora deu. Então, aqui, ó, tenho 2 casas após, né, a vírgula, 2 algarismos após a vírgula. E aqui eu tenho mais 1. No caso aqui, eu tenho 3 algarismos. Na resposta final, tem que ter após a vírgula. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, foi 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, foi 1. 5 vezes 0, 0, com 1. Se eu quiser aqui também, eu posso fazer o seguinte. Então, nós temos lá 0 vezes 5, 0, 0, e aqui também um 0. Vamos fazer a soma. 5, 2, 1 e 0. Vejam, pessoal, nós temos que ter 3 casas após a vírgula, né? Então, aqui, 3 casas. Logo, nós vamos contar aqui, vamos colocar a vírgula nesse 0. Então, vai ficar 0,125. Positivo ou negativo? Negativo, né, gente? Porque nós temos ali menos com mais. Agora,
pessoal, nós vamos multiplicar 1,6 por 0,5. Uma casinha após a vírgula, olha lá, um algarismo e também ali outro algarismo. Então, são 2 algarismos no final que nós temos que contar para colocar a nossa vírgula. Então, vamos fazer a multiplicação. 6 vezes 5, 30, foi 3. 5 vezes 1, 5, com 3, 8. 0 vezes 6, 0. E 0 vezes 1, 0 também. 0, 8, 0. Vejam, 2 algarismos, então, a vírgula vai ali no 0,8. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer agora? Olha, eu tenho 0,8 e devo menos 0,125. Como eu faço essa subtração? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos 0,8 menos 0,125. Professora, mas por exemplo, aqui, o 0,8 aqui, o que eu faço porque não teve outros algarismos? Eu posso completar com 0, certo? Sétimo ano. Então, nós vamos fazer o seguinte. Olha, aqui não dá, nós vamos emprestar 1. Vai ficar 10 menos 5, 5. Aqui, pessoal, vai ficar valendo quanto? 9, olha. 9 menos 2, 7. E esse aqui também emprestou 1 para o 9, né? 7 menos 1, 6. Então, nós temos como resposta final 0,675. Lembrando que 27 dividido por 40 é igual a 0,675 ou 675 milésimos, certo? Então, pessoal, sempre que eu tiver uma multiplicação de números racionais, eu posso fazer tanto dessa maneira, transformando os números das frações em decimais exatos, ou também como o Hugo fez, transformando os decimais exatos em frações, certo? Pessoal, a aula de hoje é essa, se cuidem e estudem!